Olá! Hoje a gente abre este programa, Quarta Revolução, com um tema que é bem importante para nós. E o meu convidado, então, é o Felipe Menezes. Seja bem-vindo, Felipe. Estou muito feliz que tu estás aqui. E eu gostaria que tu contasse um pouquinho para nós, então, sobre o que é essa Quarta Revolução e que é o nome do nosso programa. Muito obrigado, Lili. É um prazer, uma satisfação estar aqui contigo nesse programa, inaugurando o programa, então eu me sinto muito lisonjeado, obrigado de verdade. Vamos lá, então, o que é essa tal da quarta revolução, né, que todo mundo fala, tá 4.0 para tudo que é lado em todas as áreas, né? Esse termo quarta revolução, ele vem especificamente das revoluções industriais, por a gente estar vivendo a quarta. E essas revoluções industriais, elas foram sempre muito pautadas por evoluções tecnológicas. Então, na primeira revolução, a gente teve lá a substituição da força dos artesãos, né, que faziam os produtos até então, pelas máquinas a vapor. Depois a gente teve ainda uma segunda revolução industrial, que foi a substituição da máquina a vapor pela energia elétrica, que foi a tecnologia que veio e que não só mudou também as indústrias, mas mudou a nossa vida como um todo, porque a energia elétrica entrou, né, no nosso cotidiano, mudou bastante a sociedade. E mudou, inclusive, economicamente o planeta, né? Depois a gente viveu uma terceira revolução industrial e, de novo, tecnologia presente. Dessa vez foi a mistura da eletrônica com a TI, com a tecnologia da informação, muito na figura dos robôs industriais, da automação, que foi um pouco mais isso dentro das fábricas. E hoje a gente vive a quarta revolução industrial, que a tecnologia que dá conta é a tal da internet, ou mais especificamente a internet das coisas, que também, da mesma forma que aconteceu na segunda, né, está mudando a indústria, mas também mudando a nossa vida, porque a internet é algo que entrou na nossa vida profundamente, mudou a forma como a gente vive hoje, como a gente se relaciona, ou seja, mudou bastante coisa. Dessas revoluções que foram acontecendo, a gente teve tempo para poder se preparar, né? Essa quarta revolução, ela chegou como um tsunami, né? Chegou arrasando o quarteirão. Quais são os principais desafios, né, para nós, quanto empresa, quanto cidadão comum? Quais são esses desafios dessa nova era que chegou tão de ruptura, né? Então, sabe que eu fiz um estudo esses tempos, não científico, mas um estudo de procurar essas datas, assim, né? Quando começou a primeira e terminou, quando começou a segunda, terceira e quarta. Fiz isso também não só para revoluções industriais, mas para as eras, né? A gente teve lá no passado uma era agrícola, depois a gente viveu uma era industrial, uma era digital, e hoje a gente já vive a era pós-digital. E se a gente pega várias outras coisas, várias outras linhas de tempo que mostram as mudanças que tem no mundo, né? Até eras geológicas, né? Hoje a gente vive o tal do antropoceno. A gente percebe que existe um padrão de comportamento muito óbvio, assim, que esses períodos entre rupturas, que nem tu trouxe, eles eram um período super extenso, né? A frequência entre rupturas era longa, assim, demorava para ter uma ruptura em relação a outra. E em todas essas métricas de tempo, seja revoluções industriais, seja as eras, seja qualquer outra, a gente percebe que encurtou o tempo entre uma ruptura e outra. E eu gosto de dizer que não só encurtou o tempo, como aumentou a complexidade. Está cada vez mais complexo a gente lidar com essas mudanças que estão vindo, porque elas, por serem mais rápidas e envolvem essas tecnologias ou coisas que são mais complexas, é mais difícil a gente compreender o que está acontecendo. Então, tudo indica, né, e eu até gosto de falar bastante sobre isso, tudo indica que daqui para frente a gente já vai viver cada vez mais eras ou revoluções mais curtas e mais complexas na nossa vida. E se a gente coloca, junto com isso, uma outra métrica que é a nossa expectativa de vida, por exemplo, a gente sabe que a humanidade está aumentando a expectativa de vida ao longo do tempo, né? Então, nossos antepassados, bisavós, tataravós, eles viviam 35, 40, 50 anos. A gente está lá, já passamos dos 80 em termos de expectativa de vida. O que isso significa? Que lá nos nossos antepassados, eles muito provavelmente não passavam por esses momentos de ruptura, ou se passavam era uma e, né, se vira ali, tá tudo bem, né? E a gente não, né? A gente está aí, já passou por uma era, pela outra, pela revolução. Então, eu gosto muito de dizer que essa mudança ela é cada vez mais frequente na nossa vida. E talvez o principal desafio, eu não gosto muito do desafio, eu gosto de olhar numa outra lente, que é
a principal habilidade que a gente precisa desenvolver é essa nossa capacidade de se adaptar às mudanças. Porque o mundo ele está mudando rápido, isso é fato, e a notícia é que ele vai mudar cada vez mais rápido. Então a gente precisa aprender a se adaptar. Tem um monte de nome, né, que se dá para isso. As pessoas acabam lá chamando o mundo VUCA, agora o mundo Bunny, modernidade líquida, o darwinismo digital, que é outro termo que surgiu, né, muito nas ideias do Charles Darwin, da biologia, que dizia que não é a espécie mais forte nem mais inteligente que sobrevive, assim, aquela que melhor se adapta às mudanças, né? Então, é mais ou menos esse o mundo que a gente vive. E eu acredito que o desafio é a gente conseguir se adaptar a essas mudanças, entender que o mundo vai ser cada vez mais assim, aceitar isso, para a gente conseguir desenvolver essa habilidade de se adaptar às mudanças. E, só indo um pouquinho mais a fundo, eu acho que a principal habilidade para a gente conseguir, que tem por trás para a gente conseguir se adaptar às mudanças, é conhecimento. Não tem como hoje sobreviver num mundo que muda tão rápido se a gente não conhecer as coisas que estão acontecendo. Se não estudar, se não ir a fundo, se não se desenvolver. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Ah, legal. Essa constante vontade de querer saber, né? Buscar, porque a todo momento tem novas informações também, né? A gente é muito mais burro do que inteligente, né? Porque pensando que a premissa de que o mundo tem muito mais informação do que a gente tem consegue suportar, então a gente tem que estar em constante aprendizado, com certeza. Essa quarta revolução, essa nova era, se fala muito sobre o impacto do trabalho, o impacto dos profissionais. No Fórum Econômico Mundial, diz que no relatório apareceu que até 2025, 85 milhões de empregos serão devastados, né, acabarão. Como é que fica a vida do cidadão, né, do profissional? Eu que, né, já fiz talvez uma advocacia, uma engenharia, sou médico, como a gente vai conseguir enfrentar isso tudo aí? Eu costumo brincar que tem uma historinha de um amigo que ele disse que o avô, o bisavô dele, eu não lembro exatamente, ele era acendedor de lamparinas. Ele todo dia, no final de tarde, ele saía nas ruas da cidade dele lá e acendia as lamparinas para fazer iluminação noturna e de manhã ele ia lá e apagava, né? E aí veio a energia elétrica, né? Ou seja, isso sempre aconteceu. O grande ponto é que está acontecendo numa velocidade cada vez maior. E sim, não há dúvidas que muitos empregos, ou muitas hoje do que a gente chama de profissões, serão substituídas, assim como muitas novas outras vão surgir, né? Hoje tem muita gente que vive de ser youtuber, que 10 anos atrás era inimaginável alguém sobreviver disso. Mas não é tão simples assim, não é essa troca de tirar uma série de empregos e entrar outros, ela exige de novo o que eu falei na resposta anterior, que é conhecimento. A base para mim está na educação. Se a gente não trabalhar a educação no sentido de preparar as pessoas para usarem muito mais o seu intelecto do que suas mãos, parar de chamar as pessoas o que a gente tem dentro das empresas ou das fábricas de mão de obra para passar a chamar de cabeça de obra. Ou seja, existe uma discussão, né, Lili, que é o quanto que os robôs tiram os empregos dos humanos, né? E tem até estudos que mostram isso e tal. Quando a gente para analisar os resultados dessas pesquisas, a gente percebe que atividades que são extremamente operacionais, que têm lógica, que têm repetição, as máquinas fazem muito melhor que a gente. É só a gente parar para pensar no nosso dia a dia, a gente vai fazer uma conta. A gente não faz mais uma conta de cabeça, a gente puxa o celular do bolso, vai no computador e calcula, porque a máquina faz muito mais rápido. Se a gente fosse escrever lá uma divisão e tal. Então essas atividades lógicas e repetitivas, as máquinas fazem muito melhor que a gente. Porém, as máquinas ainda não conseguem ter a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de criar. E aí eu acho que vem a questão. Então, além de conhecimento, a gente tem que começar a desenvolver mais essa nossa capacidade criativa, valorizar isso. E aí é uma mudança completamente estrutural, né? Que nem eu digo, vem da educação. As escolas hoje já começam por lá, que não promovem e não incentivam esse desenvolvimento de criatividade, por exemplo. Pelo contrário, acabam limitando, né? Então, acho que sim, assim, vão ter muitas profissões substituídas. E aí eu acho que, aí eu volto lá no primeiro papo que a gente teve, né? A gente precisa entender que isso vai acontecer, precisa entender que essas mudanças são cada vez mais rápidas e profundas e precisa conseguir navegar, principalmente com conhecimento e usando a nossa capacidade cognitiva, que as máquinas ainda estão muito longe. E eu particularmente acredito que não substituem, né? A gente viu nas Olimpíadas agora lá um robô, não sei se você chegou a ver, jogando basquete, né? E eles treinavam lá o robô, ele errava algumas cestas. O que é aquilo ali? Né? Eles conseguiram fazer uma atividade
repetitivo, o robô lá acertando a cesta de basquete. Mas bota no meio do jogo, que tem um empurrãozinho, que tem que tem que pensar, que tem estratégia. Muito longe, muito longe, não sei se um dia chega. Ah, legal, né? Isso nos traz bastante esperança, né? Porque muitas pessoas a gente conversa e percebe assim que existe uma preocupação. Tantas outras, Felipe, também existe o seguinte: as pessoas estão totalmente fora desse contexto. Elas não sabem que a profissão delas talvez esteja em risco, e a gente sabe que já existe uma lista que, né, roda aí mundo afora, do Fórum Econômico Mundial, das profissões que serão extintas, né? Então, e algumas incluem-se, inclusive, da área da saúde, né, da própria advocacia. Então, mas tem muitas pessoas que ainda estão achando que, opa, comigo não vai acontecer, porque precisam de mim, né, quanto agente e profissional. O robô não vai conseguir substituir. Como é que a gente pode alertar as pessoas sobre isso? Porque muitos estão pensando que não vão ser impactados e outros estão muito preocupados com isso, né? Eu acho que a pandemia fez uma boa parte desse trabalho, né? Vou pegar o exemplo que tu trouxe, por exemplo, da medicina, né? Era inadmissível antes a gente fazer uma consulta remota, né? E agora tá aí. Não querem nem que a gente vá, então é melhor que faça de casa porque é mais seguro. Então, eu acho que passa por isso, assim. Quem não está ligado, talvez tenha que fazer um olhar, talvez não está enxergando isso no mundo do trabalho, da sua profissão, mas tem que olhar para a sua vida, para o seu cotidiano. Olha o que o seu cotidiano mudou com o uso da tecnologia, né? Estava esses dias falando com um grupo de pais, questionando assim, essas crianças no futuro vão ter dificuldade até para aprender a dirigir. E eu fiquei pensando, mas será que vão precisar dirigir? Né? Será que precisa? Porque hoje está aí, tem, né, os aplicativos e tal, para a gente chamar os carros. Daqui a pouco não é nem motorista mais, são os carros autônomos. Isso é ruim? Eu acho que não. Olha quanto tempo a gente perde tendo que estar dirigindo, concentrado no trânsito, que a gente podia estar fazendo outra coisa mais útil para a nossa cabeça. A gente está lá na mão de obra, a gente podia estar na cabeça de obra. Então acho que é preciso olhar também para a nossa vida, né, para o nosso cotidiano, o que a tecnologia está mudando, que mudança que a gente está vendo, e tentar projetar isso para o seu trabalho. Eu acho que todo e qualquer tipo de trabalho, ele tem um impacto das tecnologias que vêm. Claro que alguns o impacto é maior, outros menos, mas todo tem. Mas acho que a grande ponto, eu reforço isso assim, é que as atividades são repetitivas e rotineiras, a máquina substitui melhor. E eu acho isso nobre, sabe? É meio contraditório, assim. Posso até correr o risco de ser mal interpretado agora, mas entenda o meu ponto de vista. Não faz sentido a gente, como ser humano, ficar lá numa máquina apertando o botão ou fazendo uma coisa repetitiva, sabe? A gente está aqui para muito mais do que isso. Então, acho que a gente tem que olhar com bons olhos essa evolução tecnológica que está acontecendo e deixar, de fato, ela substituir coisas que, né, não é para o ser humano, que é uma máquina que tem que fazer, e a gente conseguir se concentrar naquilo que é importante, acho que é mais satisfatório para nós. Legal, então me conta sobre esse óculos. Verde-limão de plástico e que chama atenção, né, Felipe? Então conta um pouquinho para nós, já que tu trouxe essas questões também de que é só olhar para o seu contexto do dia a dia. Eu acho que isso tem um pouco a ver, né, também, com o contexto. Eu gosto de dizer que a história desse óculos, ela é mais do que um óculos verde. Eu acho que para quem olha de fora, uma vez eu dei uma palestra para uns adolescentes e eu contei a história, que eu já vou contar, e aí um chegou meio decepcionado para mim. Eu achei que era puro estilo. Eu disse, não, é estilo também, mas tem uma história por trás. A história desse óculos, ele, de certa forma, ele me fez enxergar essas coisas que eu acredito hoje do que a gente está conversando aqui. A história é mais ou menos o seguinte, há muito tempo atrás, eu dava aula numa outra instituição e eu tinha 2 alunos lá que construíram uma... Aliás, eu vou começar a história ao contrário, desculpa. Esse óculos, ele é impresso em 3D, tá? Então começa por aí, tá explicando. Por que é impresso 3D? Porque eu tive uma lesão na córnea dos meus 2 olhos, eu usava muito lente de contato, não façam isso. E aí causei lesão nas córneas, também não é nada muito grave, tive que pingar um remedinho lá por 1 mês, mas eu precisei ficar sem usar lente durante aquele período de 1 mês. E aí o meu óculos estava quebrado, que eu não usava 10 anos, eu não usava ele enquanto ele estava quebrado. Aí para resolver, eu desmontei ele, tirei a lente e imprimi esse óculos que vocês estão vendo aqui. Tá, mas como assim imprimiu, Felipe? Tu fez o óculos? Não, eu baixei o óculos, a armação do óculos para fazer na impressora 3D de uma plataforma colaborativa
de modelos 3D. O que é uma plataforma colaborativa? As pessoas criam modelos 3D, disponibilizam nessa plataforma, quem precisa baixa e usa, ou seja, eu nem sei quem é a pessoa que fez, não paguei nada por isso. Ah, Felipe, mas tem uma impressora em casa? Sim, eu tenho. Ah, onde é que tu comprou? Eu fiz ela a partir da historinha que eu ia começar a contar na outra sequência. Tinha 2 alunos que eram da engenharia mecânica, e eles projetaram e construíram uma impressora 3D. E eu achei aquilo sensacional. Eu disse, como assim vocês construíram uma impressora 3D? Tem lista de peças? Me dá? Daí me deram a lista de peças, comprei tudo, Mercado Livre, China, esperei um tempão chegar. E aí, durante 5 domingos, na sala da minha casa, um desses alunos ensinou eu e outro professor a construir a impressora 3D. Então, em 5 domingos a gente fez isso. Então, essa é mais ou menos a história. Mas eu sei que todo mundo se pergunta, né, tá, mas por que diabos verde? Porque verde era a única matéria-prima que eu tinha no dia, e aí saiu verde mesmo. Né? Até brinquei com a minha esposa, cheguei emocionado, assim, olha aqui, Joyce, funcionou, deu certo e tal. Mas eu não vou sair com esse troço verde na rua. E ela disse, vai, tu não deve nada pra ninguém. Não era ela, né? Tá, obviamente. Mas enfim, eu fui. E por que eu disse que esse óculos tem essa história, né? Porque eu acho que tem vários elementos que talvez eles não fiquem tão visíveis só olhando uma historinha legalzinha, engraçada, mas ele tem várias coisas dessa nova economia que envolve a era pós-digital, quarta revolução industrial. Primeiro, o valor disso aqui não está no produto, não está na peça. Ele está no arquivo, que ele pode ser replicado em qualquer lugar, em qualquer impressora, a custo de replicação zero. Então, é intangível esse produto. Já é a 4ª armação que eu uso, porque ele é um plástico que é meio frágil, ele vai ressecando e ele quebra às vezes, né? Tem que cuidar, para se eu bater aqui ele vai quebrar. Mas eu imprimo de novo, gasto R$4 de matéria-prima para imprimir. Uhum. Então, o valor não está aqui no produto, ele está no intangível, está no arquivo digital. A outra coisa importante é que eu consegui fazer isso sem ter o recurso, o modelo. Eu consegui pegar isso da internet de outra pessoa que fez. Ah, mas tu tem impressora. Sim, eu tenho impressora que 2 pessoas construíram, 2 professores foram ensinados por um aluno. Ou seja, quebra um pouco, subverte um pouco a lógica da hierarquia de sabedoria. Ah, o professor sabe, o aluno não. Todos nós sabemos, temos o que ensinar e temos que aprender. Então passa por isso também, passa por essa nova lógica de troca. Assim, as pessoas umas sabem mais que as outras, só sabem coisas diferentes. Então é mais ou menos por aí, assim, sabe? A historinha do óculos, ela tem uma relação comigo de entendimento. À medida que essas coisas foram acontecendo, eu fui entendendo o que isso se relacionava com essa nova economia. Sem contar, obviamente, que por trás dessa história tem todo um outro movimento chamado movimento maker, que é faça as coisas com as próprias mãos, que está cada vez mais acessível no mundo de hoje, que impacta muito a lógica das indústrias, né? Eu contei essa história já numa palestra uma vez, e tinha uma dona de uma grande rede de óticas do Brasil. Não vou dizer o nome. Aí ela veio no final da palestra com um olho desse tamanho. Me explica mais esse negócio aí. Ou seja, ela não veio recriminar meu óculos, ela veio entender, porque ela entendeu que isso poderia ter no futuro um impacto no negócio dela. Imagina se as pessoas começarem a imprimir óculos em casa. Já tem empresas hoje que fazem óculos impressos. E essa história vale para qualquer outra área, qualquer outro negócio. Ah, legal, uma história muito interessante. Eu, quando vi, a primeira coisa que eu queria saber é por que é verde, né? Mas muito legal, e queriam igual, mas eu sei que tu não faz, né? Mas eu fiz um filtro no Instagram. Se você quiser, vai lá, procura no Instagram, tem um filtro para experimentar. Aí a historinha do filtro tem outra história, digitalização em escala. Ah, legal. Porque como é que eu vou escalar a minha produção de óculos que eu não quero vender? Então tá lá um filtro digital, experimenta e tá tudo certo. Ah, que legal, muito bacana. Isso vem trazer um novo jeito de poder adquirir, né, bens de consumo, né? A gente sabe que, obviamente, numa impressora 3D, a gente não tem a qualidade, talvez, que um óculos, né, como o que eu estou usando, mas ele também não tem o custo. Ele se torna mais acessível e toda a base de conhecimento para a criação disso, ela tem um outro jeito de se fazer, né? Então, esse contexto que tu trouxe e que tu falas do movimento maker, né? E essa 4ª revolução, ela está trazendo novas formas de se fazer a mesma coisa. Então, fala um pouquinho mais sobre esse movimento, assim, para quem não conhece ainda, e o quanto de impacto isso pode ter na nossa vida. Essa lógica do movimento maker, ou até ampliando isso para novas economias, assim, primeiro que é a forma como as coisas acontecem, né? É uma lógica completamente diferente, assim, muito mais colaborativa. Né? Não normalmente quem se envolve nesse movimento maker são pessoas que gostam de construir suas próprias coisas, primeiro porque tem um prazer intrínseco ali, né, de tipo, fui eu que fiz,
Claro que o meu é frágil, né, porque eu uso uma impressora caseira, mas obviamente já tem impressoras que fazem hoje isso a nível industrial. A própria Embraer aqui no Brasil produz grande parte de componentes são muito específicos de impressão 3D de metal, né. Então, assim, tem essa lógica da colaboração, de troca, das pessoas se ajudarem. Eu faço parte de vários grupos makers que a gente fica lá trocando ideia de coisas a serem feitas. E isso é uma tendência, né? Por quê? Porque os recursos, as máquinas para fazer as coisas estão cada vez mais baratas, mais acessíveis e mais fáceis de usar. E isso se populariza para várias outras tecnologias, né? A tecnologia se populariza não por ela evoluir só a sua capacidade de fazer as coisas melhores, mas também por baratear, se tornar mais fácil, tornar mais popular. Então, esse é um movimento que tem crescido muito, assim, muito, e cada vez tem mais gente aderindo. Sem contar que a base de conhecimento para criar essas coisas, mas eu não sei como é que faz, eu não tenho comunidade, eu não faço parte de um grupo, eu nunca mexi com tecnologia. Gente, vai para a internet, está tudo aí. Então, ou seja, a base de conhecimento ela é cada vez mais democrática e mais disponível, né? Não tem hoje que eu acho que, talvez não tem, é meio forte dizer, mas eu diria que quase não tem o que tu não encontra, assim, eu quero fazer tal coisa, eu preciso consertar tal coisa, como faz isso, como faz aquilo, a gente encontra alguém que já fez e que por livre e espontânea vontade está compartilhando aquilo para os outros. Eu acho que isso é um pouco dessa lógica dessa economia, sabe? É menos competição, mais colaboração. Legal, acho que é um ótimo recado, né? Falando sobre competitividade, né? A gente sabe que o Brasil vem ganhando espaço, mas ele está estacionado em 56º lugar no ranking do IMD. Falando a nível mundial, assim, qual é o cenário que tu enxerga para o Brasil? Porque tu trouxeste a questão da informação e conhecimento como uma diretriz importante para essa nova era. Mas e essa competitividade do Brasil, que ele não consegue subir grandes escalas, né? Como é que tu enxerga isso para o futuro? Eu sou um pouco polêmico nesse ponto, tá? Vou me permitir ser aqui. Até acredito assim que essa lógica, talvez as métricas de competitividade tenham que mudar, ou talvez até o nome competitividade, né? A gente terminou a última fala falando de menos competição e mais colaboração. Então acho que passa um pouco por isso. Não estou dizendo assim, o Felipe é totalmente contra o capitalismo, contra as empresas crescerem. Não é isso. Porque as empresas transformam o planeta, né? Acho que o planeta é como ele é hoje por transformação das empresas. O que talvez a gente precise é menos olhar só para o lucro e mais olhar para aquilo que eu posso impactar o mundo. Ou seja, é juntar... Às vezes a gente tem aquele paradigma, ou seja, aquele mito de que ou eu ganho dinheiro ou eu faço um projeto social e as duas coisas não podem acontecer junto. Eu acho que essas duas coisas podem acontecer junto e tem muito movimento mostrando isso. Existe um movimento de capitalismo consciente, empresas humanizadas. A gente sempre tratou empresas do segundo e terceiro setor, já existe discussão e outro termo que é chamado setor 2,5. Então eu acho que para a gente mudar e para a gente conseguir, ainda mais pensando em Brasil, né, que a gente é um povo criativo, é um povo unido, é um povo que supera diversidades, talvez a gente tenha que mudar um pouco o paradigma de como que os negócios, as empresas tenham que crescer. Eu gosto muito de olhar também, quando a gente olha a competitividade, a gente tem a tendência muito de olhar um indicador chamado PIB, né? Que é talvez o que mais representa, que significa Produto Interno Bruto. Não é mais só produto, muito menos interno. Deixa o bruto de lado para outra discussão. Ou seja, não estou dizendo que essa métrica não é importante mais, porque é a métrica que a gente mediu a economia desde sempre. Então a gente precisa dela para entender para que caminho está. Mas acho que a gente precisa de outras métricas. A gente precisa olhar as coisas também um pouco diferente. E eu acho que o Brasil tem uma cultura muito propícia para a gente ser diferente. E aí, de novo, eu vou voltar nas mesmas questões fundamentais, que é educação, conhecimento, que a gente precisa para mudar esse cenário. Se a gente ficar na lógica de querer competir só por lucro, como tem outros países que já fazem isso há muito tempo, muito bem, eu acho que a gente não chega lá. Que legal. Esse teu olhar, assim, e eu gosto muito, né, dessas tuas sacadas, porque o recado que eu enxergo, assim, para essa nova era é que nós podemos sair muito melhores, mas não somente economicamente, mas principalmente pensando em conhecimento, colaboração, cocriação, união de forças para poder fazer diferente, né? Exatamente. Acho que essa tua lógica, ela tem muito a ver com o que eu penso também. E que recado tu pode dar, assim, para as pessoas que estão aqui nos assistindo e que talvez nem ainda se despertaram
né, para a quarta revolução, ou não sabem como fazer. Né? O que tu pode dizer para elas? Eu acho que descubra o que está acontecendo, se informe, estude. Eu acho que no mundo de hoje, como a gente fala de grandes mudanças, não dá para parar de aprender. Eu gosto muito de uma metáfora de que, por exemplo, quando a gente pega o celular ou o computador e às vezes tá sem memória. O que a gente faz quando o celular está sem memória? A gente vai lá e apaga o aplicativo que não usa mais, tira a foto velha, foto repetida. Acho que a mesma coisa vale para nossa mente, sabe? Dá uma olhada pro teu HD aqui da cabeça, né? Como se fosse teu telefone, vê como é que tá a tua memória. Tira coisa que não serve mais, a gente tem um monte de coisa que a gente vai guardando, né? Aquelas crenças antigas que não valem mais, e dá espaço para buscar coisas novas. Eu acho que a mesma forma como a gente atualiza os softwares, a gente precisa atualizar aqui. Eu acho que a principal dica para mim é isso. Que legal, adorei essa dica, com certeza, eu acho que a gente tem que fazer, com certeza. Tu tem algum evento acontecendo, alguma coisa bacana assim da tua empresa, da tua profissão, que tu pode compartilhar aqui com o pessoal, que eles podem também te acompanhar? Tem um monte de coisa acontecendo, sigam lá, o nome da minha empresa é WTF School, tem um trocadilho no nome, aí vocês vão entender consultando o site. Eu também sou professor da Unicinos, então coordeno alguns cursos lá, acompanho por lá também. Também pode acompanhar meu perfil nas redes sociais lá, que também eu coloco bastante do que eu estou fazendo. Legal. Felipe M. Menezes. Legal, a gente vai colocar aqui também, né, nas descrições. Agradeço muito a tua presença. Nossa, tu é uma pessoa assim, referência, né, nesse assunto Quarta Revolução, e fico muito agradecida por ter aberto aqui conosco o nosso programa nessa primeira edição. Eu que agradeço. Como é que a gente faz agora? Tem coraçãozinho assim, tem assim. Fico muito feliz, né, de ter recebido esse convite para inaugurar o programa de coração. Obrigado mesmo, muito feliz de estar aqui. Legal. Agora nós vamos para o intervalo e retornaremos no próximo bloco com a comunidade RS. A Sebras projeta e desenvolve produtos diferenciados em qualidade e tecnologia. Hoje é uma das principais referências nacionais na fabricação de portas rápidas para o isolamento de ambientes com movimentação de cargas. Uma empresa ágil, inovadora e preparada para acompanhar a evolução de seus clientes. Olá! Hoje nós trouxemos aqui representantes da comunidade RS. A gente sabe que é uma galera que faz parte, né? Mas a gente quer poder entender um pouquinho assim de vocês o que significa a comunidade RS e contar um pouquinho sobre essa camiseta também muito legal de verde bandeira. Legal. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Bruno Bastos, sou um dos líderes da comunidade RS e vou contar um pouquinho mais sobre como a comunidade RS surgiu. A comunidade surgiu nos anos 2017 com a quantidade de eventos que veio para o Brasil da Techstars, que é o Startup Weekend. Com isso, se sentiu a necessidade também de formar uma comunidade estadual, muito em função de competir também no Case, um evento que premia diversos aspectos, comunidades, pessoas que são engajadas com o ecossistema, heróis também que fazem os ambientes de inovação acontecer e por aí vai. Então, nos anos de 2017, começou a se incitar o que seria uma comunidade. A partir daí, 2018, com uma consideração relacionada à inovação surgindo no Rio Grande do Sul, o evento CLA trouxe os primeiros aspectos do que vem a ser essa logo da comunidade RS, com isso as cores, também as abordagens. E nos dias de hoje, a comunidade RS vem com o propósito de conectar pessoas do ecossistema gaúcho através da cultura de inovação em startups. E por que uma comunidade é importante? Porque ela é um elo de ligação entre o ecossistema de inovação e de empreendedorismo, o qual conta com 7 pilares estruturais que ajudam
a manter o engajamento entre os agentes desse ecossistema, que são talento, cultura, densidade, que é o número de startups e de empresas em uma região, acesso ao mercado, que é como se fosse uma bancada para que a startup, a empresa consiga se lançar, ambiente regulatório, investimentos e diversidade e impacto. Esses pilares, esses 7 pilares, a comunidade RS tenta trazer eventos, conexões, momentos onde as pessoas conseguem se conectar e dar o seu ponto de vista para que cada vez mais o nosso estado esteja mais próximo de participar de ambientes como Vale do Silício, por exemplo, ambientes onde as startups e as empresas conseguem interagir juntamente com as universidades e governo e consigam ter momento para se lançar e mostrar a que veio. Legal, Bruno. Quando a gente fala sobre ecossistema e se fala principalmente de agentes de inovação, quem são esses agentes que a gente tanto fala? Yuri, tu pode contribuir para nós? Claro, obrigado, Lili. Obrigado pelo convite de participar aqui, representando a comunidade. Essa camiseta bonita, cor de chimarrão, né? Cor de erva mate. Pois bem, um ecossistema de inovação, ele acontece ou ele existe com a participação de alguns agentes, alguns atores, né? Um deles é a comunidade, outros, como o Bruno falou, são as universidades, as empresas e o poder público, né? O governo. A gente representa, então, a comunidade, né? A comunidade de empreendedores que está interessada em desenvolver esse ecossistema, né? Em fazer com que novos negócios, startups, enfim, se conectem com investidores, se conectem com clientes, né? Então, a gente representa essa sociedade, essa comunidade de empreendedores que busca, de alguma forma, mudar, né? Ou desenvolver esses pilares, a cultura, a atração de recursos, enfim, para que esse ecossistema cresça, se desenvolva e a gente consiga ter mais negócios, geração de mais negócios, principalmente startups, né? Quando a gente fala de comunidade RS, a gente está falando essencialmente de empresas de tecnologia e startups, né? E esses líderes, então, dessas comunidades, são pessoas que atuam voluntariamente, assim como a gente, com aquele sangue no olho e com aquela brilho no olhar, talvez, sangue não, brilho no olhar, para desenvolver, então, a sua região, o seu ecossistema local, cada um, né, contribuindo com o que pode, né, da melhor forma possível e essencialmente, especialmente eu também falando, atuando localmente, né, para que a gente consiga desenvolver realmente o ecossistema de todo o Rio Grande do Sul, né? A gente consiga que o Rio Grande do Sul seja então esse grande ecossistema de inovação, onde os negócios funcionam, onde as startups nascem, crescem, ganham investimentos, né, e a gente vende aí o que a gente sabe fazer para o mundo todo. Que legal! Então tu quer dizer que o ecossistema da comunidade RS, ele é formado por voluntários. Então, vocês quando participam, se envolvem nos eventos, em todos esses tantas ações que vocês fazem, é tudo voluntariado. Sim, além de não ganhar, a gente desembolsa porque acredita na causa, é muito importante. Que legal. O Rio Grande do Sul precisa, né, de pessoas como vocês, para que esse movimento realmente ele aconteça. Legal! E como é que vocês fazem assim para que esses propósitos, essas diretrizes, elas continuem sendo norteadas por esses voluntários? Porque quando a gente trabalha com voluntariado, a gente sabe que não é uma coisa simples, né? Como é que funciona essa sistemática? Ana, tu quer contribuir para nós? Então, obrigada, Lili, pelo convite de estar aqui representando a comunidade. Todo engajamento ele é feito na parceria mesmo, né? A gente lança pautas, lança assuntos, lança eventos e faz os convites para que as pessoas realmente compareçam, estejam junto com a gente e se movimentando. Como já foi dito, a gente investe muitas vezes, a gente se locomove, a gente coloca a nossa energia, né, e a nossa garra para que aquele evento aconteça e convida empresas para estarem participando, para estarem fornecendo o subsídio necessário para que aquele evento aconteça. Então, a gente realmente conta com colaboração espontânea e engajamento espontâneo. Legal. E para conseguir essa camiseta, como é que faz? Lá no site da comunidade rs.com.br também a gente consegue fazer a distribuição não só da camiseta, né? Tem um moletom, tem uma camiseta branca com verde, tem a verde com branca, então tem vários tipos lá no site, é possível adquirir. Legal. Esse tipo de coisa. E as pessoas que querem fazer parte desse movimento, como funciona isso? É só pedir para participar? Como
Como é que entra? Basicamente isso. Através das redes sociais, né? A gente tem ali o @comunidadeRS no Instagram. O próprio site também tem uma aba onde dá para se cadastrar, para ser voluntário lá. Então é comunidaders.com.br. E lá dentro das redes sociais também tem as informações de quais os eventos que estão acontecendo, como faz para se cadastrar em cada evento. Então é participando, se engajando, fazendo esse networking acontecer que flui. Ah, é legal. O network é importante, né? Nesse contexto todo de voluntariado. Bruno, falando sobre esses voluntários ainda, né? Como é que a gente consegue fazer com que eles... Porque, assim, uma coisa é tu entrar, se candidatar, outra coisa é tu fazer, né? Como é que a gente faz para realmente fazer esse movimento todo acontecer, sabendo que já existe, né? Eu não sei hoje em quantas pessoas estão na comunidade, mas fazer um engajamento real dessas pessoas. É importante salientar e trazer que a comunidade RS é um movimento, não é uma ONG, como é a Associação Gaúcha de Startups, por exemplo, a AGS, que também tem um propósito similar de desenvolver, ajudar a desenvolver as startups do estado, mas a comunidade RS é muito mais movimento. A gente costuma dizer que a comunidade é um guarda-chuva no ecossistema. Ela abraça todas as outras, todos os outros agentes, todas as outras iniciativas que são de fomento às startups. E é um desafio bem grande, por quê? Porque são voluntários, são pessoas que estão ali motivadas a ajudar, de fato, a contribuir, sem contrapartida, e tem dois termos que a gente costuma utilizar, que é o give first e o give back. Quando a pessoa entra e ela gosta de interagir e precisa, né, participar disso para estar aparecendo, né, estar na prateleira, como a gente costuma dizer, tem que se motivar bastante, tem que ter um propósito bem claro. Não é um lugar onde as pessoas vão e conseguem se lançar com segundas intenções. Então, é todo mundo voluntário, é todo mundo pro bono, ninguém ganha nada. Como a gente já disse aqui, a gente inclusive desembolsa, né? Uma iniciativa de vir até aqui, eu vim de Porto Alegre, meu combustível de boa, eu sei que isso funciona assim. E outras tantas vezes a gente faz por amor, por motivação, por propósito, para que num segundo momento a gente colha isso. E naturalmente, depois que tu faz um bom trabalho, as pessoas te procuram. Isso acontece, eu posso afirmar que é verdade. Mas tem que ter muito engajamento, tem que ter muita disciplina e tem que ter uma estrutura de governança que não existe porque não tem uma empresa. Então como é que a gente cobra essas pessoas? Como é que a gente mantém essa galera engajada que está ali, né? Tem que ter um propósito bem claro, esse é um ponto central. E a gente tenta manter essa consistência, essa recorrência de eventos, de ações, para que as pessoas não esqueçam que a comunidade existe. Infelizmente, em função da pandemia, né, desde 2020, a gente tem uma redução drástica no número de eventos. Tentamos manter, de certa forma, essa consistência, essa recorrência de eventos mensal. Agora mesmo eu estou encabeçando um evento que acontece todas as últimas quintas-feiras do mês, às 19 horas, de modo remoto, que é o CRS Day, que é uma iniciativa que busca manter essa consistência, essa recorrência de pessoas que são do ecossistema, que estão ali, buscando fomentar as regiões. O estado é dividido em diversas zonas, né, diversas regiões. E, naturalmente, as coisas acontecem mais na capital, em Porto Alegre. E a comunidade tem esse princípio, de novo, de conectar as pessoas do ecossistema. Como é que a gente faz isso? Trazendo eventos que fomentem as regiões. Cada região tem a sua vocação, né? Temos aqui o Yuri, que é um dos líderes da comunidade local Paranhana Valley, que tem uma vocação. Em Porto Alegre nós temos outra vocação, temos o Candy Valley, por exemplo, na região sul, né, Pelotas, Rio Grande, que tem outra vocação, e por aí vai. A comunidade serve para que essas regiões consigam se conectar e entregar o melhor de si para que os pilares façam sentido nas regiões e também no ecossistema como um todo. Legal, eu vou querer falar um pouquinho sobre Startup Weekend, mas antes disso, nós falamos sobre voluntariado e aí, pessoa física, né? Quero fazer parte, como faço? Mas para empresas, como faz? A empresa quer inovar e muitas vezes não sabe o caminho. A comunidade pode ser uma mão estendida para poder auxiliar nesse processo? É que eu vá. Legal. Lembrando, a comunidade RS é um movimento, não tem CNPJ, não tem estatuto, né? É difícil da gente receber subsídio, apoio,
em nome de instituição, porque acaba que as pessoas físicas absorvem essa demanda. O que a gente faz para que seja possível que as empresas se aproximem e mantenham esse investimento? Que ações locais, como o próprio Startup Weekend, eventos de Open Innovation, né? Até Hackathon, por exemplo, que também é um evento de tecnologia que acontece no mesmo formato, mais ou menos, de um Startup Weekend, que é no final de semana, onde a vocação local é explorada, ou um problema das empresas. As empresas têm problemas, por exemplo, relacionados ao CERN, que é esse programa, né, Lili? Que é a Revolução Industrial, por exemplo. Então, o que é possível fazer com os talentos que estão lá, fomentando, né, os pilares, os talentos, né, a cultura local, acesso ao mercado, que as startups, as empresas precisam para ser mais competitivas, ter mais inovação. Então, o que é possível fazer? Então, esse tipo de evento, eles acabam fomentando a região e, naturalmente, o Estado. As empresas podem se aproximar formalmente desse tipo de evento, né? E a comunidade acaba funcionando como um trampolim, porque nós temos uma boa visibilidade, nós temos redes sociais que tem bastante gente, acaba que tem responsáveis de empresas grandes ali, e naturalmente, embora a gente tenha isso de ter uma carcaça de empresa, quem toma a decisão é a pessoa, né? As empresas são feitas de pessoas. Então, se as pessoas entenderem que faz sentido se aproximar da comunidade, participar desse tipo de evento, buscando o fomento da sua região e até mesmo no segundo plano do Estado, é só se aproximar da comunidade RS, é bem tranquilo, é bem informal. Chama no inbox do Insta mesmo, no Facebook, no site, dá para mandar e-mail, mas é super tranquilo. É eu que vou responder mesmo lá, então pode confiar. É sempre muito bom ver que empresas querem se conectar mesmo à comunidade, entendem o propósito da comunidade e querem ajudar, né, o seu local, o seu município, até mesmo a sua região e o estado. Legal, porque muita empresa às vezes quer poder fazer o movimento da inovação internamente, mas não tem recurso, ou não tem pessoas, ou não tem conhecimento, e a comunidade pode ser esse agente fundamental aí que pode fazer a diferença. Certeza. Ana, tu pode contar um pouquinho para nós, então, sobre o que é esse negócio de Startup Weekend? Eu conheci em 2018, me apaixonei e quero que tu conte aí para nós, então. O Startup Weekend é um evento de um final de semana, onde qualquer pessoa pode participar. Lá dentro vão ser formados grupos e esses grupos vão criar suas startups durante esse período de final de semana, né? Tem lá um método que se faz do Zero to Hero, né? Que é um passo a passo onde as pessoas precisam estar validando o problema, validando a solução, testando, falando com pessoas durante aquele tempo. Eles são apoiados por pessoas que estão avaliando se aquele método está dando certo, se aquela ideia está dando certo, né? Durante os avaliadores. Os mentores? Os mentores, exatamente. Eles são mentorados, né, por pessoas que já são mais experientes nisso. E no final tem uma banca onde esses negócios são avaliados, muitos são premiados, eles são premiados no final, né? E podem sair de lá com uma ideia super inovadora para estar colocando em prática no decorrer do período depois, né? Então é uma ótima oportunidade para realmente tirar a sua ideia do papel, validar ela, saber se ela realmente funciona, saber se ela realmente tem apego de mercado, né? Porque ali vão estar sendo várias pessoas colocando a sua energia, colocando sugestões. Então, para quem está aí com uma ideia engavetada, tanto em tecnologia como em solução para alguma determinada demanda de alguma região, né? É muito comum em determinadas regiões a gente sentir que lá naquela determinada região tem um problema, então as ideias vêm para resolver. E aí a gente pode concretizar essa ideia em um final de semana. É muito bacana, muito divertido e a gente sai de lá transformado, assim. São momentos assim de muitas ideias e sai transformado. Acho que a sacada do Startup Weekend é muito mais a gente fazer time. Isso? Isso. Essa é uma das premissas, né? Porque a gente vai para lá com uma ideia, mas a gente precisa de outras pessoas para fazer isso acontecer, porque é um final de semana só, né? Então a gente se alia, pessoas às vezes a gente nem conhece, que a gente conhece lá na hora, e do nada a gente tem que arrumar sinergia para isso. Então, assim, é muito bacana para realmente poder se desenvolver, assim, testar tudo, é muito bacana. E dá para voltar para a empresa e aplicar alguma coisa? Como é que funciona?
Porque é metodologia, né? Claro. Exatamente. Eu costumo dizer, Lili, que o Startup Weekends muda as vidas das pessoas, tá? Mudou a minha quando eu participei no começo disso que a gente tem hoje, que é uma comunidade de um ecossistema gaúcho fortalecido. Quando conheci uma galera boa, inclusive vocês que estão aqui comigo hoje, né? A gente se conheceu em Startup Weekends, porque esse evento, além de você ser desafiado a criar um negócio, encontrar uma solução e que tem valor no mercado, tu aprende método. Tu aprende o Design Thinking, tu aprende o Lean Startup, enfim, tu vai aprender várias metodologias que vão facilitar muito a tua vida profissional, porque tu vai levar isso para o mercado de trabalho, tu vai levar isso para a tua empresa. Então pode participar do Startup Weekend. Sabe quem pode participar, Lili? Oi. Todo mundo que quer. Todo mundo que tem vontade em aprender mais sobre inovação, principalmente porque o Startup Weekend é um evento prático, né? Diferente. Mão na massa. A gente adora palestra, conversar e tal, mas o Startup Weekend ele vai além, né? Ele bota a gente fazer, mão na massa. E aí acho que é uma grande entrega, um grande valor que a comunidade tem, né? A gente consegue mobilizar esse tipo de evento e realmente trazer conhecimento prático para a galera, né? Legal! Esse negócio de colocar a mão na massa é onde a gente realmente vai efetivar, né? Vai ter realmente a ideia concretizada. Porque de ideia o mundo tá cheio, né? Então o SW é uma grande oportunidade de crescimento para todos, mas também de retirar as ideias da cabeça e realmente colocar a mão na massa. Se fala muito sobre dores, né? E aí a Ana colocou muito bem. Tem algumas regiões que têm alguns problemas específicos, né? Como é que essas dores são trabalhadas lá no SW? Como é que funciona isso? Até falando da metodologia From Zero to Hero, né, que a Techstars criou e adaptou isso para um evento, analisando por uma lógica, até fazendo também um link com a temática, que é a quarta revolução, né? Como é que as empresas tradicionais produziam novos produtos ou serviços? Era o desenvolvimento de produto. Isso era um foco bem... antes da nova economia, né, na Revolução Industrial, aí veio muito forte, até um pouco da era do conhecimento antes do que veio a ser a era dos serviços, que hoje nós temos aí com as startups. Então, se desenvolver um produto, se fazer testes, para falar de um produto industrial, traz um engenheiro de produto, traz um designer de produto, faz um teste de mercado, coloca ele na prateleira e espera os clientes chegar. Nessa lógica de desenvolvimento de clientes, que é o Customer Development, que é a base para a formação ali do From Zero to Hero, se traz muito esse ponto que tu trouxe, que é de validar um problema real de uma pessoa, de uma empresa, de uma sociedade, né, de um grupo de pessoas que existem. Então, tu não faz testes para ninguém, tu faz testes para uma pessoa. E o SW, ele instiga as pessoas a irem para a rua. Tem uma frase em inglês antológica do Steve Blank, que é um dos maiores precursores, que ele diz, get out the building, vai para a rua, né? Obviamente a pandemia trouxe algumas limitações para isso, mas nós temos ferramentas digitais que auxiliam na validação, na comunicação com esse público. Então começa validando um problema real, entende se faz sentido, né? A ideia sai da cabeça de um fundador, de uma fundadora, né? De alguém que tem aquilo, externaliza isso, valida as hipóteses, valida que a solução é viável, né? Transforma isso num produto, a gente chama isso de MVP, né? Mínimo produto viável. E o SW é muito legal porque a galera conhece muita ferramenta digital de interação, onde é possível tu tornar um protótipo viável através de MVP. Alguém vai te dizer que aquilo está indo certo ou não. Essa é a alimentação, né, do feedback dos clientes, né? Então tu constrói alguma coisa média, aprende com aquilo. Então tu consegue ter mais consistência num produto. Tu não gasta dinheiro. Tu otimiza o tempo com poucos recursos e aí faz jus ao que o Yuri falou de Lean Startup. E com isso depois se apresenta para uma banca, onde a Ana trouxe também a percepção de avaliadores, né, de pessoas que vão dizer se faz sentido ou não. E aí, obviamente, o projeto ali que tem melhor desempenho, que conseguiu aproveitar o processo, né, que conseguiu entender como funciona, com sinergia entre as pessoas, com designers, desenvolvedores, com pessoas de negócios, e aí entrega alguma coisa real para uma pessoa de verdade, para uma empresa ou para a sociedade, sai vencedor ou potencialmente tem mais chances. A gente tem muitos exemplos no Rio Grande do Sul de startups que saíram de programas como esse, que hoje em dia estão muito bem aí, ou que participaram de programas com a mesma característica do SW também.
E a gente tem alguns exemplos de empresas reais, né? Inclusive algumas já virando unicórnio gaúchas. Vocês têm alguns exemplos, assim, até para o pessoal poder pesquisar, se inteirar um pouquinho, não só sobre o que é o SW, mas dos resultados dessas empresas, porque vira real, né? Se torna real. Então, o que era então uma ideia, se torna empresa ganhando muito lucrativa e se tornando unicórnio. Que empresas a gente pode citar, assim? Eu conheço a NurseMe, que é uma empresa que está incubada no polo tecnológico da Fevale, ali no Hub One. A NurseMe nasceu num Startup Weekend, onde um grupo de enfermeiros encontrou um grupo de desenvolvedores, né? E a dor que eles resolviam é pessoas que precisam de atendimento a domicílio, né? De profissionais da saúde. Então eles criaram ali uma tecnologia, um aplicativo que é onde tu pode fazer a contratação de enfermeiros com toda a segurança, com toda a comodidade. Então se tu tem ali um caso de acidente na sua casa ou uma situação de doença, um idoso que precisa de um cuidado domiciliar, basta chamar esse profissional através do aplicativo, fazer o pagamento por ali. E esses profissionais que são certificados e são avaliados previamente vão com toda a segurança na sua casa. Então, assim, foi uma dor trazida por um grupo de enfermeiros, que foi agilizada por um grupo de desenvolvedores que se conheceram lá naquele momento. E hoje essa empresa roda e faz esse atendimento domiciliar, né? Legal. Eu gostaria que vocês mandassem um recado, então, para as pessoas que estão assistindo, um convite pela comunidade, para o Startup Weekend, e aí eu deixo a fala para cada um de vocês. Ótimo. Posso começar? Bom, pessoal, quem quiser fazer parte desse ecossistema, quem quiser se conectar com a inovação, com o empreendedorismo, vem para a comunidade. As portas estão sempre abertas, tá? Como o Bruno já trouxe, a gente trabalha aqui em parceria, se conectando, então todo mundo é bem-vindo e todo mundo pode contribuir. Se tu já é do Rio Grande do Sul, tu já é comunidade RS, só falta vir contribuir. Posso convidar para um próximo SW que vai acontecer? O SW claro. É o Startup Weekend, tá? Então, dia 27, 28 e 29 de agosto, esse mês ainda, a gente está promovendo, organizando o Startup Weekend Santo Antônio da Patrulha. É o primeiro de toda a região, então ele tem um impacto e uma relevância muito grande para essa região, tá? Ele vai ser 100% online, então qualquer pessoa de qualquer lugar com uma conexão à internet pode participar. A gente gostaria muito de contar com a participação massiva do Vale do Paranhana e Litoral Norte, né, e Vale dos Sinos. Mas é claro, quem quiser participar será bem-vindo. É uma metodologia para a gente não parar durante essa pandemia, né, e já ir aquecendo os motores para quando a gente voltar 100% para o presencial. Então, quem quiser já se conectar de cara com um evento 100% imersivo, 100% impactante, já vem para a SW Santo Antônio da Patrulha, que vai ser super bem-vindo. Legal. Então, Lili, obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui falando da comunidade, reencontrando esses amigos, né, que a gente só via nos eventos presenciais. E, como o Yuri falou, vem participar da comunidade. É acessível, é informal e a gente precisa e quer e faz questão de que mais pessoas estejam engajando nos nossos eventos e iniciativas. Da mesma forma, faço minhas as palavras do pessoal, se aproxime da comunidade, sejam voluntários, conheçam o ecossistema, Comunidade RS no Instagram, comunidaders.com.br. Entendam o que a gente faz, se fizer sentido para ti, te aproximar, se é o teu propósito, vai ser recebido de braços abertos virtualmente agora, né, pessoal? Depois, com certeza, a gente vai ter oportunidade para nos encontrar pessoalmente e é aí que as coisas acontecem. Obrigado. Legal, agradeço a participação de vocês, mando um beijo, um abraço para toda a comunidade RS e fica o convite para quem ainda não conhece fazer parte desse movimento. Isso aí. Obrigada.